Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 22 de julho de 2022 e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com a sua vida. Antes, queria pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo e se você quiser ou se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Romanos capítulo 10, versículo de número 16 e 17 vai dizer assim a palavra de Deus. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação. Outras traduções vão dizer, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Amém? Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Nesse contexto do capítulo de número 10, Paulo está falando com os cristãos de Roma por meio desta carta aos romanos, né? E aqui ele está dizendo sobre a rejeição do povo judeu em relação à justiça de Deus, que era Cristo. Eles não aceitaram, na sua maioria, eles não aceitaram na justiça de Deus, que era Cristo, e eles estabeleciam as suas próprias justiças, a lei. Ou seja, eles não acreditavam que Cristo era o Messias, o enviado de Deus, para poder redimir a nação de Israel, e eles ficavam baseando-se na sua própria justiça. Ou seja, eu preciso guardar a lei, eu guardo a lei, e por conta disso eu sou salvo em Deus. O que na verdade nenhum deles conseguiram, né? Essa é a grande verdade. E aqui o apóstolo Paulo fala, que relata, né? Que eles têm zelo, eles naquele tempo eles tinham zelo por Deus, contudo não com entendimento. Um exemplo, outrora, quando eu não era cristão, eu dizia que eu tinha minha fé. E verdadeiramente eu tinha minha fé. Eu cria sempre em Deus. Mas eu não andava em conformidade com o querer dele. Eu achava que aquela minha fé era suficiente para mim poder estar ali, como que eu posso dizer, absolvido diante de Deus. Eu achava que a minha fé era certa e a minha maneira de agir, embora eu soubesse que era errada, mas com a minha fé eu acreditava que aquele tipo de fé que eu exercia em Deus, crendo que ele era um Deus criador de todas as coisas, eu achei que aquilo lá era certo. E não era. Aquela fé estava me levando para um inferno. Por quê? Porque, na verdade, eu não compreendia o que a palavra de Deus dizia exatamente sobre a fé. O que ela dizia exatamente sobre a fé. Então eu achava que aquela fé minha, na ignorância, era uma fé certa. Só que não. Aquela fé que eu professava era uma fé em que eu cria que Deus existia, porém eu fazia tudo errado, né? Eu não estava com a minha vida entregue a Ele. Então a fé não seria suficiente para me salvar daquele vã procedimento que eu vivia outrora, né? Há 12 anos atrás. Mas quando Deus se manifestou para mim, então a minha fé, que era uma fé cega, agora passou a ser uma fé lúcida, né? Agora eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Deus ele começou a se manifestar para mim pela sua misericórdia. Então aí eu comecei a exercitar a minha fé de maneira correta, né? Com a minha vida já entregue nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. E agora eu comecei a caminhar na luz, procurando seguir e fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta. E assim então eu passei até uma fé racional, né? Uma fé racional. Muitos falam a fé é cega. Não é cega, a fé é racional. Eu ouço a palavra de Deus, eu creio nela, eu creio com o meu entendimento. Então eu exercito a minha fé na palavra. Então é uma fé racional. E assim eu vou caminhando, vou seguindo adiante, certo de que Deus tem um plano, um projeto para ser executado na minha vida e ele já está fazendo. E aqui o apóstolo Paulo está explicando para os cristãos de Roma que, na verdade, os judeus da época não aceitaram a Cristo.
Então essa justiça de Deus, por meio de Cristo, veio até a eles e eles os rejeitaram. E eles rejeitando a Cristo, não dando crédito para a pregação, não dando crédito para as palavras de Jesus, para as palavras dos apóstolos, então eles rejeitaram a salvação de Deus proposta para eles por meio de Jesus, e eles estabeleceram as suas próprias justiças, que é assim: eu guardo os 10 mandamentos, as 613 leis, né, cerimoniais ali e tal, eu vou procurar guardar e assim eu sou aceito diante de Deus, o que era errado, né? Porque o fim da lei aqui no versículo 4 fala que é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, na verdade, Jesus é o cumprimento da lei, né? Eles não conseguiram cumprir, ninguém conseguiu cumprir. A aliança do Antigo Testamento, ela foi quebrada. O povo judeu não conseguiu andar nos preceitos da lei, não conseguiu. E Jesus veio e cumpriu ela nele, né? Cumpriu ela nele. Então, hoje nós temos essa liberdade em Cristo Jesus, para andarmos no Espírito. Nós andamos no Espírito pela graça de Deus, e assim nós não vamos ceder às concupiscências da nossa carne. E a gente vê que Jesus ele fala: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, amando um ao outro, amando a Deus acima de todas as coisas. Você está ali habilitado para poder viver em conformidade com o querer de Deus. A gente anda no Espírito, não vamos satisfazer as concupiscências da nossa carne. Então o judeu achava que eles, guardando a lei do Antigo Testamento, eles iam conseguir ser justificados, absolvidos diante de Deus. Já estavam pensando errado. Por que eles pensavam errado? Porque estar na presença de Deus não depende do que você faça. Espera um pouco para você entender. Depende do que Deus fez por meio de Cristo ao seu e ao meu favor. Eles achavam que a salvação deles se dava ao fato deles observarem a lei. Observa e eu vou estar salvo. Guarda os mandamentos e eu vou estar salvo. Ou seja, tinha a ver com eles, com os esforços próprios dele, quando na verdade a graça não ensina isso. A graça não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tão somente aceito ela na minha vida. Aí você pode dizer: então aceita a graça, aceita Cristo e ando de qualquer jeito. Não, a graça não é isso. A graça não é uma liberdade para você pecar. A graça é um favor de Deus manifestado na nossa vida, e quando ele nos alcança, automaticamente nós vamos começar a viver uma vida na sua dependência, aceitando o seu sacrifício ao nosso favor, e assim nós vamos procurar viver uma vida em conformidade com o querer de Deus. Então o cerne desse contexto da mensagem da graça não tem a ver com o que você faça para conseguir a salvação. A salvação é proposta de graça, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. E os judeus naquele tempo não, eles achavam que eles, observando a lei, eles estavam aceitos diante de Deus, e isso bastava. Então logo tinha a ver com o que eles fizessem, e não com aquilo que Deus havia feito, que era enviado Cristo para morrer no lugar deles e no nosso lugar nos dias atuais. Então eles rejeitaram a justiça que veio de Deus Cristo. E a fé aqui vem pela pregação, e Deus colocou essa mensagem no meu coração. A fé vem pela pregação. Meu irmão e minha irmã, a melhor maneira da gente poder ter fé é ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é ouvindo na sua casa uma palavra, é você lendo a Bíblia, é você se relacionando com as coisas de Deus. Então essa fé ela vai sendo alimentada no teu interior, e ela vai te levando mais para perto de Cristo. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E foi pela fé também que as coisas que não existiam passaram a existir. Deus chamou à existência aquilo que não existia. Tudo por meio da fé. A fé, eu creio que Deus ele está trabalhando ao meu favor, e eu creio nisso por meio da palavra de Deus, e eu ando nessa fé. Eu não preciso ver o milagre acontecer para mim crer. Eu creio que o milagre vai acontecer porque eu estou com a minha vida entregue nas mãos de Deus, e no momento oportuno Deus opera o milagre que eu tanto necessito.
reverte qualquer situação que eu possa estar vivendo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 2, vai dizer que a fé também não é de todos. Não é todos que têm fé. Então, na verdade, assim como os judeus rejeitaram a justiça de Deus, que era Cristo naquele tempo, muitos estão rejeitando também nos dias atuais. Não dão crédito para a propagação, para a pregação do evangelho nos dias atuais. E assim a fé não é exercitada no coração dessas pessoas. De maneira que se Cristo voltar hoje, elas ficam fora do reino eterno, né? Elas perdem a sua salvação. Por quê? Porque não creram na pregação do evangelho, na palavra de Cristo. E a única maneira da fé ser gerada e alimentada em nossas vidas é por meio da pregação, por meio da palavra de Cristo. É quando eu leio a Bíblia, a fé vai sendo ativada no meu espírito, ela vai sendo estimulada. Quando eu ouço louvores, quando eu me aplico a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus todos os dias, a fé ela vai sendo alimentada, ela vai ganhando força dentro de mim. E eu vou crendo cada dia mais que Deus está no controle de tudo, que Deus está trabalhando ao meu favor, que é só questão de tempo para as portas se abrir, que assim como chegou o tempo de cantar na vida de tantas pessoas, vai chegar na minha também, e assim por diante. A fé vem pela pregação, não há uma outra maneira de eu conseguir a fé em minha vida, dela ser estimulada na minha vida, senão por meio da palavra de Cristo. É por isso que é necessário, então, todos os dias a gente ter um contato com a Bíblia, ter um devocional, ter um tempo de oração, ter um tempo de leitura da palavra. Sempre que puder, jejua 1, 2 vezes na semana, faz um propósito com Deus, porque tudo isso são ferramentas que vai te trazer mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você chegar por meio da tua devoção, da tua aplicação em poder se apegar com as coisas de Deus, mais você sente Deus agir na tua vida, mais você fica sensível para a voz do Espírito Santo, mais você vai conseguir de uma maneira mais abrangente ouvir a voz do Espírito de Deus, que todos os dias ele comunica conosco e tenta comunicar conosco, mas muitas vezes estamos distraídos a ponto de não poder ouvi-lo, né? Mas todos os dias ele está aqui querendo se comunicar conosco, e uma das formas que Deus mais comunica conosco é por meio da sua santa e poderosa palavra. Deus também comunica conosco em sonho, visão, em profecias, porém a maneira que eu falo, a maneira que Deus mais fala conosco é por meio da palavra. Eu particularmente, Deus ele usa profetas para falar comigo, ele me dá sonhos, para a glória dele, né? Ele me dá sonhos, visões, né? Ele me dá tudo isso falando comigo, coisas que ele vai fazer. Porém, antes de tudo isso, ele primeiro fala comigo na palavra. Primeiro ele fala comigo na palavra, depois ele me dá um sonho, depois ele fala comigo em profecia. Usa alguém para poder falar comigo, entregar uma profecia dentro daquilo que ele tem para a minha vida. Então, na verdade, a melhor maneira da gente poder ter a nossa fé exercitada é através da palavra de Deus. Temos que ter esse devocional com Deus todos os dias, ter um tempo para poder meditarmos na palavra de Deus, para poder ler a palavra de Deus, pensar o que a palavra de Deus está falando comigo, o que Deus quer falar comigo por meio dela, para que a fé ela venha a ser estimulada no meu interior, e assim eu possa seguir a cada dia crendo que Deus está no controle da minha vida e que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus, mesmo com dificuldades. E assim então a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Meu irmão e minha irmã, se apegue com a palavra de Cristo, para que essa fé seja gerada no teu coração, para que você viva melhor diante da presença de Deus, porque mais do que nunca nós precisamos estarmos com a nossa fé ativada, porque tem dias sombrios que nós passamos, tem noites escuras que enfrentamos antes que o amanhecer de Deus nos alcance. Então para isso é necessário nós estarmos com a nossa fé aguçada, para que a gente não venha abrir mão daquilo que Deus tem preparado para a sua e para a minha vida. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, e eu quero interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, que ouviu, meu Pai, esta mensagem. Pai, o desejo do meu coração é que elas venham, Senhor, ter
a fé delas, meu Pai, estimulada a cada dia. Que elas creiam a cada dia, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo. E que nenhuma palavra que o Senhor liberou sobre suas vidas vai cair por terra, Pai, sem que todas elas se cumpram. Pai amado, Pai querido e santo, abraça o teu filho e a tua filha que chegou até esse vídeo e conforte os corações que aqui estão, Senhor, é o pedido que eu lhe faço. Eu intercedo, meu Pai, por cada pedido de oração. Um deles é o da irmã Fátima, que há dias atrás pediu, Pai, oração pelo seu parente, meu Deus, que o Senhor movimente as águas de uma maneira favorável na vida da tua filha e da Vitória, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E assim também, cada pedido de oração, meu Pai, que foi trazido até a mim, Pai, que o Senhor venha operar um milagre, Senhor, que o Senhor venha abrir essas portas, que o Senhor venha dar vitória na vida do teu povo, para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai, eu não sei como se encontra o estado interior de cada vida que chegou até esse vídeo, mas seja qual for, meu Pai, o estado, eu oro e peço, Senhor, alcance essas vidas nesta hora, Senhor, entra com a providência que eles precisam, supra suas necessidades, abre portas que estão fechadas, dá vitória na saúde, na vida financeira, muda a situação, o quadro, o cenário que eles estão inseridos, Senhor, de maneira que o teu nome venha ser glorificado. Permaneça conosco, meu Pai, no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É a minha oração que eu te faço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.